Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, o deputado federal Marcel Van Hatten apresentou indícios de possível formação de cartel no leilão realizado pelo governo Lula para importar arroz. O deputado disse: há indícios fortíssimos de cartelização das empresas que adquiriram esse produto. Van Hatten explicou que no leilão realizado na manhã de hoje, houve 11 lotes sem nenhum interessado e em outros 17 lotes apenas 4 compradores. O deputado explicou que mais da metade da tonelagem foi comprada por um único arrematador e que outro arrematador ficou com quase 30% do total. Marcel Van Hatten prosseguiu explicando que, embora o critério do leilão fosse pelo maior desconto, os lances foram iguais ou muito próximos ao preço de abertura do leilão. Ele disse: as empresas que venceram não competiram entre si pelos lotes, ou seja, não houve competição. Há indícios fortíssimos de que houve combinação entre essas empresas para que pudessem importar esse arroz Tiajanja. O deputado afirmou que, caso tenha de fato havido a formação de cartel, o caso é gravíssimo e não pode acarretar apenas afastamento, sendo caso de prisão. Ele disse: se não for tudo combinado, é muita coincidência. Para quem acredita em coincidências, está aí um grande exemplo. Van Hatten afirmou: além de buscar reverter essa decisão no judiciário, vamos entrar também no CAD, no TCU, para que possamos averiguar essa gravíssima denúncia e saber se, por acaso, houve algo que configure o crime de cartel com o dinheiro público do cidadão brasileiro. Pouco depois da live, o deputado confirmou que o Novo já havia apresentado recurso contra a decisão do TRF4 que permitiu o leilão. Ele disse: recorremos da decisão do TRF4. Leilão do arroz deve ser anulado. Não tem cabimento nenhum, menos ainda agora após a realização, com sérios indícios de cartel e irregularidades. Acionaremos também TCU e CAD. Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindor Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que denunciou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício ou algum motivo para acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitas sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas, após promover uma devassa nas pessoas e empresas no que é conhecido como Fishing Expedition,
os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Os inquéritos são mantidos abertos por tempo indeterminado para continuarem a produzir seus efeitos devastadores sobre as vidas dos investigados que não têm meios para questionar as decisões. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. E o inquérito passa de corregedor em corregedor, muitas vezes sem que a situação dos alvos seja sequer analisada. Após o ministro Luiz Felipe Salomão, já foram relatores do inquérito os ministros Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves, e o atual relator é o ministro Raul Araújo. A decisão de Salomão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Todos os nossos rendimentos de mais de 20 meses de trabalho são retidos sem base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela, ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Pessoal, bom dia. Eu recebi essa informação mais cedo, quando eu pousava aqui na base aérea de Canoas, vindo de Brasília, de que a liminar que nós conseguimos ontem na Justiça Federal tinha sido revertida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e antes de eu conseguir fazer uma live para tratar desse assunto com vocês, o leilão já estava prestes a começar, já encerrou e 300 mil toneladas de 1 milhão de toneladas já foram leiloadas. Eu quero, antes só de entrar no tema que me traz aqui para falar com vocês, que é gravíssimo, gravíssimo, há um indício muito forte de ter ocorrido cartel na venda deste arroz Tia Janja. Talvez vai ser melhor apelidá-lo realmente de arroz Tio Ladrão, porque é um indício fortíssimo de cartelização desse produto por meio das empresas, que adquiriram esse produto. Só antes disso, vamos pro tema inicial, né, que é a liminar que foi infelizmente derrubada no TRF4, tá? Ela foi pelo juiz, pelo desembargador, um minutinho só para eu pegar o nome dele aqui, acho que está aqui, pelo desembargador presidente Fernando Quadros da Silva, e nós já entramos inclusive com agravo para reverter essa decisão, até para suspender os efeitos do leilão já realizado. Para vocês só saberem quem é o desembargador presidente do TRF, ele foi nomeado por Lula em 2009 aqui para o TRF como desembargador, foi assessor parlamentar
na Secretaria de Estado do Planejamento do Paraná, advogado, procurador do Estado do Paraná, procurador do Ministério Público do Trabalho, teve cargos no governo, como eu disse, do Paraná na época dos governadores Richa e Requião, e foi instrutor no Supremo Tribunal Federal no gabinete do ministro Edson Fachin em 2019 e 2020. Voltando então aqui agora à questão que me faz realizar essa live com vocês. Há aqui uma possibilidade, e nós vamos pedir ao TCU e ao CAD que investigue seriamente, de ter ocorrido cartel, e um cartel gravíssimo, se é o que nós estamos entendendo. O que acontece no leilão, tá? O leilão tem um valor de preço de abertura de R$5 do quilo do arroz. Foram feitos 28 leilões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lotes não tiveram nenhum interessado. 11 dos 28. Os outros 17, sabe quantos compradores tiveram? Só 4. 4. Mas a coisa piora. Um único comprador, Wesley A. de Souza, dos que ofereceram lances, arrematou no leilão 147.303 toneladas. 147.303 toneladas de um total de 263.370 toneladas que de fato acabaram sendo leiloados porque aqueles outros 11 lotes não tiveram interessado ou um deles foi cancelado. Ou seja, 56% de todos os lotes, de todo o valor, de toda a tonelagem do arroz que será importado, esse arroz Tia Janja, foi para um único arrematador, Wesley A. de Souza. Depois teve mais um, Zafira Trading, levou 73.827 toneladas, quase 30%. E outros dois, acabei de fazer os cálculos aqui, a caneta inclusive, Ice Fruit, Indústria, Comércio e Alimentos, e ASR, Locação de Veículos e Máquinas. Locação de Veículos e Máquinas fazendo aqui parte de leilão de importação de arroz. Esses outros dois, 42.240 toneladas. Agora, vocês poderiam dizer assim, não, mas isso aí, normal no leilão, às vezes tem poucas empresas que participam. Agora, sabe o que chama mais atenção? Que o leilão era pelo maior desconto. E o valor do quilo de arroz no leilão era de R$5, ou seja, a empresa que desse maior desconto na importação, no produto final, levaria. Quase todos os lances, está espelhado aqui, mas vai dar para ver, encerraram em R$5. Os que não encerraram em R$5, encerraram em R$4,99. R$4,98 com 99. E aquelas empresas que venceram não competiram entre si pelos lotes. Olha que coisa mais curiosa. Olha que coisa mais engraçada. Ou seja, não teve competição. Há indícios fortíssimos de que houve uma combinação entre essas empresas para que tivessem essa possibilidade de importar esse arroz Tia Janja da Ásia, seja lá de onde for. Repito, tem gente apelidando de arroz Tio Ladrão. Está começando a ficar, inclusive, muito suspeito isso aqui, mais do que já era antes. Num momento de calamidade no Rio Grande do Sul. Gente, isso aqui, se confirmado que houve inclusive cartel, é o absurdo dos absurdos. Senhor Edgar Preto, presidente da Conab, do MST, do PT aqui do Rio Grande do Sul. O senhor vai ter que explicar como é que aconteceu tudo isso, além de explicar por que estamos importando arroz quando não precisamos de arroz aqui no Rio Grande do Sul. Por que se está liberando mais de 7 bilhões de reais para comprar arroz para o Rio Grande do Sul ou para o Brasil, importando arroz que não precisamos, enquanto precisamos de dinheiro para construir casa, para construir estradas, para
levar medicamentos, remédios para os nossos hospitais, para reconstruir escolas. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui, se confirmado que houve cartel, é um escândalo. Se for confirmado que houve cartel, porque os indícios são fortíssimos e nós vamos entrar no TCU e nós já estamos trabalhando para ingressar também no CAD. Se for confirmado algo nesse sentido, isso aqui sinceramente não é só afastamento, isso aqui é cadeia, gente, é absurdo, é criminoso. No momento em que o Rio Grande do Sul mais precisa de recursos, principalmente federais, para enfrentar essa nova, entre aspas, pandemia, essa calamidade. O Lula está chegando aqui no Rio Grande do Sul, se é que já não pousou, para quê? Para debochar da cara do gaúcho, do produtor de arroz principalmente? Nós entramos na justiça, já entramos com um agravo para, no TRF4, buscar reverter essa decisão, que ademais não foi uma decisão técnica, não houve nenhum embasamento, refutando os pontos que tanto nós colocamos, como a Farsul, a quem agradeço por ter entrado como amicus curiae, foi muito importante para passar mais dados para o primeiro juiz federal que deu a liminar para o Novo, para mim como signatário da ação, junto com Lucas Redecker, meu colega deputado federal, e Felipe Camozato, deputado estadual. Nós fizemos essa ação aqui na primeira instância, no juiz, na quarta vara da Justiça Federal de Porto Alegre, foi para onde foi distribuído esse tema, e houve uma decisão tecnicamente muito bem embasada. A suspensão da liminar não teve argumentos técnicos, foi uma decisão, para não usar o termo político, para não denotar algo pejorativo, eventualmente, foi uma decisão muito mais abstrata e não em termos concretos de análise dos fatos, e por isso nós estamos agora pedindo a reconsideração desse desembargador que agora reverteu a decisão, né? E nós precisamos, só achar aqui mais uma vez o nome do desembargador presidente do TRF4, Fernando Quadros da Silva. Nós esperamos que seja revertida essa decisão, mas agora, depois de realizado o leilão, em que nós queremos suspender e cancelar, vem à tona o que aconteceu hoje entre 9 e 10 da manhã, que se não for nada desonesto, se não for um cartel, se não for tudo combinado entre essas 4 empresas, é muita coincidência. E aí, cada um acredita no que quer, tem fé para tudo nesse mundo. Quem acredita em coincidências, tá aí um bom exemplo de uma grandíssima coincidência. Mas como eu sou ressabiado, ainda mais com um governo que é presidido por um descondenado, que foi solto da cadeia não porque foi absolvido, foi solto da cadeia porque os amigos que ele indicou para o STF anularam os processos por filigranas, coisinhas pequenas no processo que foram eventualmente identificadas. Um absurdo sob o ponto de vista do que nós precisamos defender, que é o Estado de Direito e o fim da impunidade. E agora o que nós vemos é este desgoverno do Lula, mais uma vez, primeiro caçoando do povo gaúcho, caçoando do nosso produtor de arroz, caçoando da população que está sofrendo em meio a esta calamidade, com dinheiro que não está sendo gasto no que precisava e comprando arroz que não pedimos e não precisamos. Aliás, colhemos quase tudo antes, inclusive, das enchentes. E agora, com esse resultado do leilão de compra do edital 047/2024, com esse leilão extremamente suspeito. Isso é gravíssimo, gravíssimo. E por isso, repito, além de tentar
além de buscar reverter agora esta decisão no judiciário, nós vamos entrar também no CAD e no TCU para que possamos averiguar, desculpa que tem uma ligação entrando aqui, essa gravíssima, essa gravíssima denúncia, saber se por acaso houve algo que configure o crime de cartel com o dinheiro público do cidadão brasileiro. Fica aqui, portanto, esse desabafo, em primeiro lugar, pelo absurdo, e em segundo lugar, a nossa determinação de seguir nesse tema até o final, porque o que nós estamos vendo é inadmissível no país. Mesmo que não tenha havido cartel, o que pode ser, mas é muito improvável. O que nós vemos acontecer na questão do uso do dinheiro público para finalidades que não são necessárias vai continuar sendo denunciado todos os dias. Nós vamos judicialmente continuar essa batalha e politicamente exigir que essa medida provisória seja votada o quanto antes na Câmara e no Senado, no Congresso Nacional, para evitar qualquer outro leilão daqui para frente. Porque foram 300 mil agora, mas as medidas provisórias permitem que sejam feitos leilões de até 1 milhão de toneladas de arroz. Nós vamos trabalhar muito para evitar que os outros 700 mil, que as outras 700 mil toneladas também sejam leiloadas. Obrigado a todos pela atenção, obrigado a todos pela torcida nesses últimos dias, que está fazendo muito efeito, e realmente o governo Lula está assim, Edgar Preto, a Conab, o MST, que hoje comanda a Conab, né? Todos estão muito preocupados com a péssima repercussão disso, e eu imaginava que depois da nossa liminar iam até suspender esse leilão. O fato de terem recorrido da decisão, mesmo politicamente tão mal vista, a compra de arroz importado da China, ou da Tailândia, ou de qualquer outro país, no momento em que o governo taxa as blusinhas da Shein, diz que tem que proteger a indústria nacional, mas veja bem, agora, nesse caso, tem que comprar arroz de fora, completamente incoerente. Eu pensei que por causa da repercussão política, talvez tivesse o bom senso, veja bem, às vezes sou ingênuo, né, de ver o governo recuando dessa decisão. Mas talvez tenha outras coisas por trás aí, e nós vamos investigar, e nós vamos até o fim, porque se houver mesmo, nós vamos até a punição efetiva de quem estiver eventualmente por trás de qualquer desvio, de qualquer conduta lesiva aos cofres públicos e criminosa, ainda mais nesse momento de calamidade que estamos enfrentando aqui no nosso país. Um abraço a todos, fiquem com Deus.